voltar a falar um pouquinho de eleição. Aqui a candidatura do ex-presidente Lula fez uma nova ofensiva judicial contra publicações do presidente Jair Bolsonaro e aliados nas redes sociais sob a acusação de propagação de fake news. Neste domingo, advogados da federação formada por PT, PCdoB e PV entraram com 2 novos pedidos ao TSE pela retirada de textos que associam Lula ao PCC e à invasão de igrejas. Um dos pedidos, assinados por advogados da federação, diz respeito a uma publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro com os dizeres: Lula e o PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos. Segundo os advogados, as fake news não têm qualquer compromisso com a verdade e são verdadeiras alegações inverídicas e desonestas. Guguinha, e essa ofensiva? E você apoia essa ofensiva? Você gosta, né? Ele adora. Quando vai pra cima do Bolsonaro, eles você fica feliz. precisam responder, porque realmente está virando uma baixaria. Eles estão querendo apelar, claro, para esse sentimento antipetista que vem muito com o discurso de comportamento. Eles tentam apelar para aquele público mais conservador, como se o petista fosse liberar as drogas, a favor do aborto, quer acabar com a igreja. São coisas ridículas, mas que estão acontecendo nessa eleição. Dizer que o PT quer fechar templos, quer fechar a igreja, é uma desonestidade intelectual, é uma mentira, é uma fake news, é uma falta de respeito com quem está ouvindo, inclusive, né? Você espalhar esse tipo de coisa. E o Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. Os bolsonaristas estão nesse nível de campanha porque não tem o que apresentar de positivo. Claro que agora, com o pacote da bondade, com esse alívio, né? Levou 33 milhões para passar fome, tinham 19, passaram para 33, agora ele injeta um dinheiro, dá um alívio momentâneo para alguns e tira proveito também politicamente disso na eleição, contando na campanha que melhorou um pouquinho a vida das pessoas, mas o principal será, óbvio, esse discurso do comportamento. Eles vão usar muito isso. Guga, mas você acha que judicializar traz o resultado que se espera? Porque acho que o resultado é que as pessoas não acreditem nisso, né? Trazer uma espécie de um desmente, não sei. Estou dizendo assim, para efeito do público, para efeito de quem vota. A judicialização ajuda em que termo, assim, o espalhamento disso? Se a justiça eleitoral fala, olha, você não pode associar o Bolsonaro ao genocídio, você não pode dizer que Lula vai fechar a igreja, quem fizer o contrário, vai ter que responder isso. Se for candidato, vai perder horário, vai perder tempo. Então isso acaba inibindo que haja uma propagação de fake news quando em massa. Propagaram, sei lá, que o Bolsonaro almoçou lá com o assassino do filho da Glória Pérez. Guilherme de Pádua. Exatamente, Guilherme de Pádua. E aí? Tem que entrar na justiça também? O cara teria que entrar mais para cima de quem não reparou o erro, né? Porque toda a grande mídia que deu isso, porque de fato embarcou, e até influenciadores, não só a grande mídia, voltaram atrás e disseram, Bolsonaro não estava. De fato, teve a foto da Michelle. Mas a propagação foi feita. A Michelle estava ali, porque o que viralizou, inclusive, o que foi grande foi a foto. Explicaram, segundo a Michelle, ela não sabia que estava tirando foto com a mulher do Guilherme, e o Bolsonaro, que essa sim foi a informação que eles tinham que corrigir mesmo, não estava ali, como foi publicado por muitos dos jornalistas. Agora, eles fizeram esse trabalho. Ninguém está criando uma narrativa mentirosa e espalhando e depois não voltando atrás. Do outro lado, a gente está vendo. Claro que vai ter fake news de ambos os lados. E ambos os lados vão ter que reagir. A reação do Lula é rebater sim, isso precisa ser rebatido. O Bolsonaro cresceu entre os evangélicos muito por conta dessas fake news. Em março do ano passado, o Lula tinha 34 e o Bolsonaro 33. O Bolsonaro estava atrás do Lula entre os evangélicos. Agora o Bolsonaro está 17 pontos à frente, graças a esse trabalho de você incutir medo nas pessoas. A regra do jogo é essa, né? A Justiça Eleitoral determinou que vai ser assim. Se associarem o Bolsonaro ao genocida, vão tirar aí o vídeo, a postagem do ar e vice-versa, com os petistas também. Agora, não é porque a Justiça, né, colocou isso como sendo a verdade absoluta, o certo, que eu vou concordar. Eu acho um absurdo qualquer conteúdo ser removido da internet. Pô, se é calúnia, é uma difamação, pega um advogado, processa essa pessoa. Agora, você judicializar para a postagem ser removida, aí atinge a liberdade individual de cada pessoa. Porque os crimes já estão na lei. Se você comete algum crime desses aí, injúria e tal, você vai e processa. A partir do momento que você posta na tua rede a tua opinião sobre alguma coisa, e sim, tem muito brasileiro que está preocupado de fato com essa
essa questão aí de fechamento de igrejas, e não é à toa, não é balela, eles estão preocupados de fato, vão lá e postam nas suas redes, eles estão no seu direito de fazer esse questionamento, de colocar a sua preocupação aí na sua rede social. É para isso que a liberdade existe, é para isso que deveria, pelo menos, existir a democracia. O Lula, a gente não pode negar que gosta de ditaduras, que não gostam de religião. O Lula é socialista. Em várias falas dele, ele já afirmou. Um grande ídolo do Lula foi o Fidel Castro. É a ditadura, a Revolução Cubana. Olha o que está acontecendo na Nicarágua, que eles tanto comemoraram a vitória do ditador. Estão perseguindo, aí fechando templos, proibindo procissão, fechando rádios. Olha o rumo da Colômbia. Olha o que está acontecendo na Venezuela. As pessoas têm todo o direito de terem essa preocupação, porque o Lula, ele não só apoia, como financia, né? E presta solidariedade a essas ditaduras, ao invés de prestar ao seu povo. Então, as pessoas, é válido esse questionamento dessas pessoas. Não é fake news, não é fake news. Opinião não pode ser taxada de fake news. A minha opinião, que eu falo aqui, o Guga pode não concordar, mas ele tem que respeitar, porque é a minha opinião, assim como a dele, é a opinião dele. E eu não concordo 99% das vezes. Agora, eu não sou a favor da internet chegar aqui e falar os trechos do Guga Noblat, do Morning Show. Eu vou remover, a justiça vai remover, porque a gente considera que é fake news. Então, qualquer pessoa que seja contra o que o Guga fala, vai taxar de fake news e vai querer excluir da internet. Não, mas e se for um fato que é uma mentira, por exemplo, sobre você? Aí cabe, aí a legislação, entende? Aí você pega um advogado, caso um advogado e vai lá e processa. A legislação já prevê isso. Entrou na justiça, a justiça está mandando... Muito bem, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 11 horas e 27 minutos. Paulinho, deixa eu passar a bola para você. Eu quero que você comente esse assunto que a gente está trazendo aqui, mas se você quiser fazer um complemento, porque saiu, inclusive, recentemente, que o PT recorreu da decisão que manteve os vídeos do presidente da República sobre Lula e o PCC. E aí, a ministra do TSE argumenta que ela justamente quis manter esses vídeos, porque na avaliação dela não há divulgação de fake news, justamente por ter sido utilizada uma matéria jornalística, ou seja, o critério ou não de fake news para a ministra do TSE é se tem uma matéria vinculada a algum meio jornalístico. Você acha isso subjetivo ou não? Acho subjetivo. Se você não pode deixar que a imprensa determine o que é a verdade ou não, mas você também não pode censurar uma pessoa por ler uma notícia que saiu no jornal. Então, por exemplo, se eu falo o seguinte, o Guga diz que é mentira que o PT quer liberar as drogas. Aí eu leio, por exemplo, aqui a notícia do Poder 360 de 22 de julho de 2022 dizendo: Lula estuda mudar a lei de drogas para reduzir o encarceramento. Aí é liberar as drogas? É não, fake news absurda. Você não sabe interpretar o que você está lendo. Eu estou lendo a notícia. A notícia falou que é liberado. Leia de novo, por favor. Não é possível, você não conseguiu entender o que você leu. Peraí, Guga, peraí. Querido. Só que eu não estou dizendo que o que eu li é exatamente a liberação das drogas. Eu estou passando uma informação para o espectador a respeito desse assunto. Você está deturpando. Porque ninguém diz que vai liberar as drogas assim tão abertamente. O que você fala é que você vai estudar uma forma. E aí deixa o espectador. O espectador não é burro, não, Guga. As pessoas são inteligentes. Você não precisa interpretar. A sua interpretação para mim foi burra. Interpretar a notícia para o espectador. Quando você vê uma notícia dessas, você mesmo é um defensor, você, um esquerdista, defensor do Lula, é um defensor da liberação das drogas. Outros apoiadores do Lula, como por exemplo a Anitta, são entusiastas da liberação das drogas. E aí eu leio a notícia. Lula estuda mudar a lei de drogas para reduzir o encarceramento. É uma caminhada nesta direção? Sem dúvida nenhuma. O espectador chega às suas próprias conclusões. Na questão do aborto, a coisa é um pouco mais clara, porque tem uma fala do Lula, e aí eu peguei a aspas para não ter mais problema aqui, para o Guga não dizer que é fake news, dizendo assim: na verdade, o aborto deveria ser transformado em uma questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não vergonha. Não acho que haja margens para interpretação. Ele está dizendo que é para liberar geral, é essa a sua interpretação? Sobre a questão de fechamento de igreja, o PT ele já defendeu o fechamento de igrejas
durante a pandemia. E o Bolsonaro não. Isso não é uma opinião. O PT defendeu o fechamento das igrejas durante a pandemia e o Bolsonaro não. Você pode dizer que a justificativa qual é? Outra questão que não tem dúvida. O PT apoia governos que perseguem cristãos. A Nicarágua, como a Zoe trouxe bem, mas também a China, onde os cristãos não têm liberdade. Agora, se o PT quiser dizer que é fake news, que é desonestidade, defender, simplesmente estabelecer os fatos, eu acho que não ajuda no sentimento das igrejas contra o PT quando o Lula resolve fazer o discurso que fez, bebendo a aguinha mágica dele, dizendo que os pastores eram pessoas que estavam querendo fazer dinheiro, dizendo que ele não precisava de pastor, fazendo um ataque às igrejas e a pastores como instituições, um ataque generalista. Então, eu só acho que isso não ajuda. Agora, para as pessoas que acham que igreja e religião, que não se pode discutir religião dentro da igreja, olha, desculpa, isso é uma ignorância histórica monumental. As democracias nascem dentro de discussões em igreja. E eu deixo aqui para o Google, para qualquer pessoa que queira estudar um pouquinho de história, e visitar, por exemplo, a Old North Church em Boston, onde a famosa igreja onde o Paul Revere fez o sinal para o mar da Revolução Americana. Qualquer um que quiser estudar um pouquinho de Revolução Americana, era justamente nas igrejas onde eram feitas as discussões, inclusive as discussões que culminaram na fundação dos Estados Unidos, que foi copiada pelo mundo inteiro, cujo modelo de república foi copiado pelo mundo inteiro. Você tá nervoso, Guga? Tá, o pezinho não para de mexer. Tô sentindo, hein? Eu queria fazer é tanta bobagem, gente. Eu fico ouvindo aqui, realmente está recebido. O que você queria perguntar, Paulinha? Eu queria dizer Você só quer colocar um foguinho, né? É um foguinho que eu vou colocar aqui. Só uma coisinha assim leve. Por exemplo, se o PT durante a pandemia era contra a igreja porque recomendou o fechamento de igrejas, por recomendar o fechamento de concertos, seria o PT também contra o rock? Eu não disse que o PT era contra a igreja porque mandou contra a MPB. Gente, olha só como é que o Paulo Na pandemia, eles apoiaram o fechamento de qualquer aglomeração de pessoas, não era isso? O PT, que você quiser, mas você tem que fazer jus ao que eu disse. Podemos falar? Eu não disse que o PT... Durante a pandemia, o PT fechou igrejas. Você falou isso? Defendeu o fechamento de igreja. Mas defendeu o fechamento de concertos também. Seria o PT contra o rock? Contra a MPB? É só isso que eu tô querendo trazer. Paulo, você acabou com o Paulão. É uma brincadeira, mas assim, durante a pandemia, o PT, ele foi a favor do fechamento de qualquer coisa de aglomeração. Deixa eu fazer um anúncio aqui importante. São 11 horas e 33 minutos para vocês que nos acompanham. A gente está aqui numa discussão tensa. E eu vou pedir para a Paulinha, por favor, responder a pergunta e em seguida o Ursão responde. Ursão, gente. Não, peraí. É para repetir, porque tem muita gente que o pessoal do rádio. Depois o Paulo pode me corrigir, mas o Paulo trouxe que durante a pandemia o PT apoiou o fechamento das igrejas. Daí eu perguntei, então era contra a igreja porque apoiou o fechamento das igrejas? Seria então o PT contra o rock e a MPB, já que também apoiou o fechamento de shows, concertos, casas noturnas, enfim, qualquer lugar lá que tivesse uma aglomeração? Foi esta pimenta que trouxe eu. Agora vocês vão brigar e eu vou só assistir daqui. Ursão responde em seguida o Guga Noblar, que anotou 1 milhão de coisas enquanto o Paulinho Figueiredo falava. Paulinha, o seu direito de prestar culto não é o mesmo direito que você tem de ir a um concerto de rock. São coisas em proporções bastante diferentes. Quando você está falando de direito para quem tem fé, né, Paulo? E quem não acredita em nenhuma religião? Só vai à igreja quem tem fé. Não, eu sei, mas estou dizendo, o direito principal não é o de ir e vir aqui, ir e vir. Você tem fé no Chico Buarque? Você tem fé no Rolling Stones? De ir e vir, meu direito de ir e vir. Mas você não tem, né, Paulinha? Você não tem fé nos Rolling Stones. A sua ligação eu tenho fé nos Beatles, mas eles acabaram, sei lá. Com Deus. Aí é com você e Deus, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o seu direito ao culto é o direito mais sagrado que você tem. Porque para os cristãos não há nada mais importante na sua vida do que você cultuar o seu Criador. É o mandamento número 1, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Quando você viola esse direito, dizendo que as pessoas não podem prestar culto, isso não é a mesma coisa que você dizer que as pessoas, por um determinado momento, não podem ir num concerto de rock. E se você coloca Beatles e Jesus Cristo no mesmo patamar, esse é um problema que só você pode lidar com o seu Criador. Então você acha que foi uma coisa com a igreja mesmo? Não foi uma coisa de reunir pessoas num espaço fechado?
Eu acho que foi um pretexto útil. Divertido ver isso, gente. Daí você vê. Fala, Guga. Daí você vê o nível de alucinação dessas pessoas. Segundo o Ursão, para justificar as drogas, o PT falou que quer diminuir o encarceramento. Aí ele acha que é razoável, ele acha na cabecinha dele que é razoável você dizer que o PT quer liberar as drogas. Para ele é ok, é um caminho de dizer isso. Ele acha ok. Esse é o nível de relação que ele tem com a informação. Ele acha ok espalhar para você que o PT quer liberar as drogas só porque o Lula falou que quer diminuir o encarceramento das pessoas. Aí ele acha ok dizer para você também agora que as igrejas vão ser fechadas pelo PT, porque durante a pandemia o PT foi a favor de se fechar tudo que pudesse transmitir a doença, inclusive as igrejas. Não foi algo focado na igreja. Inclusive a medida que fechou a igreja é a mesma que fechou o cinema, que fechou o teatro, que proibiu festas. E aí o Ursão, na sagacidade intelectual dele, vem dizer que a gente pode espalhar para você que está nos ouvindo que o PT quer fechar a igreja simplesmente porque o PT foi a favor de uma medida sanitária que o mundo inteiro tomou, que governos de direita, de esquerda, de centro do mundo inteiro tomaram, fechando não só igrejas, fechando sinagoga, fechando templo budista, fechando o templo dos muçulmanos, todas foram fechadas. Ele quer dizer que, na verdade, isso é uma perseguição contra a igreja. Ele acha razoável espalhar para vocês que, por conta disso, a gente pode racionalizar e concluir que o PT, se for eleito, vai fechar a igreja. Esse é o nível, gente, de desonestidade intelectual, de mentira mesmo, absurda, que essas pessoas espalham, esfregam na cara de vocês sem o menor pudor, porque a intenção não é discutir informação, não é te informar, é ideologizar. Eles têm uma missão, a missão é de militante, a missão não é de jornalista. A missão é fazer com que você acredite no que ele falou. A missão é ganhar no grito uma discussão. A missão não é te informar. Se fosse te informar, não ia ter esse nível de descarado de manipulação de uma informação. Você está ficando vermelho e linhas de expressão estão aparecendo cada vez mais. Informação, tentam enganar os leitores que eu sou jornalista. Eu vou pegar eu fico realmente chocado. Eu fico realmente chocado. Eu gosto de começar a semana assim, Vocês viram os argumentos dele agora. Muito bem. Podemos encerrar essa discussão ou temos mais algum ponto? Paulinho, Zoe, Guga? Não, eu só lembrei aqui de uma frase dele que ele falou: Lula chama pautas da família de atrasadas e defende aborto. Não pode ter vergonha. São umas falas que ele faz. Não é o Figueiredo que inventa, não é o Figueiredo que interpreta de uma forma errada. É o que ele fala. Ele é bem claro nas pautas dele contra a família. Vocês querem contra a religião, dar um recado pro Brasil. Vocês querem um presidente que faz um discurso como o Bolsonaro. O Bolsonaro, o discurso dele... O Lula fala uma coisa claríssima e o Guga dá um jeito de... O discurso do Bolsonaro não vamos deixar a doutrinação ideológica nas escolas, tá ok? O discurso do Bolsonaro é pró-família, contra o aborto, contra a ideologia. Essa imitação é muito ruim, isso pode prejudicar a nossa audiência. Paulinho, por favor, para fechar. É isso que tem que ser discutido. No final das contas, ele falou, ficou nervoso pra caramba, mas não mudou absolutamente nada do que eu disse. De novo, Imagina. O PT diz, segundo o PT, quer estudar, mudar a lei antidrogas para reduzir encarceramento. Reduzir encarceramento significa tirar pessoas que seriam presas. Logo, é uma caminhada em direção à legalização das drogas. O Guga defende legalização das drogas. Eleitor do Lula. A Anitta, grande apoiadora do Lula, ainda faz um apelo para que o Lula seja mais claro na defesa das drogas. Não são questões de opiniões. As falas do aborto estão ditas aqui. Que o PT que defendeu o fechamento de igrejas, eu não disse, isso é absolutamente falso, que o PT vai fechar igrejas. Eu não disse isso. Não tem nenhum momento da minha fala. Eu disse que o PT defendeu o fechamento de igrejas durante a pandemia. Também verdadeiro, inquestionável. Também não é questionável o histórico antirreligioso do marxismo e da esquerda. Não é questionável. Também não é questionável o apoio do PT e do Lula a governos que perseguem cristãos, enquanto o presidente Bolsonaro tem a direção oposta. Todos esses são fatos. E, Guga, você pode ter direito, você pode espernear, mas contra fatos não há esperneio, não há argumentos, só há os fatos. Você vive numa terra plana. A sua terra é plana. E a Arábia Saudita é um país que mais persegue cristão hoje em dia e que tem como apoiador Jair Bolsonaro e Dudu. Mas vai lá. Quem que é melhor? Se é pra ser cínico assim, é muito fácil. É muito fácil usar. A Arábia Saudita está entre os que mais perseguem cristãos. Meus amores.